We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse super hit Get Lucky. Se você curte inglês, música e hits dançantes, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Hoje temos uma aula também especial, porque é a aula de número 201. E para essa aula eu trouxe esse super hit, colaboração de Daft Punk com Pharrell Williams e o hitmaker Nile Rodgers. Get Lucky é, sem dúvida, um sucesso nas pistas, nas festas em casa, enfim, se você botar pra tocar aí agora, eu tenho certeza que você vai sair dançando. E o que é muito bacana é que, além de botar você pra balançar, ela ainda tem muito inglês pra te ensinar. Uma coisa importante que eu preciso falar aqui nessa abertura é que, embora essa música não tenha nenhum conteúdo explícito, ela tem algumas expressões de duplo sentido que eu vou explicar ao longo da aula. Então, se você estiver aí nesse momento com seus filhos por perto, eu aconselharia você a ouvir essa aula no podcast ou então assistir no YouTube num outro momento, quando você estiver sozinho ou sozinha, para você poder avaliar se esse conteúdo é apropriado ou não para seus filhos, alright? Lembra que todas as anotações que aparecerem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música e o link para você fazer o seu cadastro está aí embaixo na descrição dessa aula. Já deixa seu like que eu tenho certeza que você vai gostar e vamos à aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Like the legend of the phoenix, como a lenda da fênix, all ends with beginnings. Tudo termina com começos. What keeps the planet spinning, o que mantém o planeta girando, the force from the beginning, a força desde o início. E aí, nesse momento, ele fala uma palavra que em algumas fontes, em alguns sites, aparece como look, que seria olhe, e em outros sites aparece como love, amor. Possivelmente falando sobre essa força. Que força é essa? Desde o início, o amor. O fato é que quando você escuta, se você achar que é look, você vai conseguir ouvir look. E se você achar que é love, você também vai conseguir entender love ali, ok? Seguindo aí, we've come too far, nós chegamos longe demais, to give up who we are, para desistir de quem somos. So, let's raise the bar, então vamos aumentar o nível de dificuldade, and our cups to the stars, e brindar às estrelas. E você já reparou que essas duas últimas frases aí não têm uma tradução literal, a gente vai ver mais sobre elas na parte 2, ok? E aí, chegamos no refrão. She's up all night to the sun. Ela fica acordada a noite toda até o sol. A ideia aqui de até o sol raiar, certo? Mas a gente não tem essa frase completa. I'm up all night to get some. Eu fico acordado a noite toda para conseguir algo, conseguir alguma coisa. She's up all night for good fun. Ela fica acordada a noite toda por uma boa diversão. I'm up all night to get lucky. Eu fico acordado a noite toda para me dar bem. E aí você já deve ter percebido que essas expressões get some, get lucky têm um duplo sentido e a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, ok? E seguindo no refrão, a gente tem frases muito parecidas, só altera o sujeito. Ao invés de ser she e I, agora é we, ou seja, nós. Que em português a gente também pode pensar como a gente, já que é uma situação mais informal que acaba se encaixando melhor aqui no contexto da música. Então temos we're up all night to the sun. A gente fica acordado a noite toda até o sol. We're up all night to get some. A gente fica acordado a noite toda para conseguir algo. We're up all night for good fun. A gente fica acordado a noite toda por uma boa diversão. We're up all night to get lucky. A gente fica acordado a noite toda para se dar bem. E essa última frase, então, repete várias vezes. The present has no ribbon.
O presente não tem laço, ou não tem laço nenhum. E aqui, esse present, assim como em português, tem um duplo sentido. A palavra present, presente, tanto pode ser um presente, certo? Que você presenteia a alguém, como também um momento presente, que não é passado nem futuro. Alright? Your gift keeps on giving. Seu presente continua rendendo. E a gente vai ver mais sobre essa expressão na parte 2, que é uma expressão bem bacana. What is this I'm feeling? O que é isso que eu estou sentindo? If you wanna leave, I'm with it. Se você quiser sair daqui, eu topo, eu tô dentro. I'm with it, eu concordo. E aí volta naquela parte we've come too far to give up who we are. Nós chegamos longe demais para desistir de quem nós somos. E segue pro refrão, repete até terminar a música. E aí, tá curtindo essa aula? Então não esquece de deixar seu like aqui. Inclusive, se você puder compartilhar essa aula com aquele seu amigo, amiga, que você sabe que curte muito essa música, que dança pra caramba, agora vai aprender a cantar também e ainda vai aprender bastante inglês. Olha, já já a gente vai ter a parte 2, você vai ver quanta coisa bacana de inglês você vai aprender. Antes disso, eu queria só fazer um agradecimento muito especial a todo mundo que deixou um comentário de 200 aulas na aula passada. Foi muito lindo, eu fiquei muito emocionada. Eu confesso que eu tinha planos de selecionar 1 ou 2 comentários para ler aqui em voz alta para vocês, só que eu não consegui, porque foram tantos comentários e tão lindos que eu não tive coragem de selecionar, sabe, alguns, porque naturalmente outros ficariam de fora e a gente não tem tempo aqui na aula para ler todos, mas foi muito especial. Eu li todos os comentários com muito carinho e eu gostei muito, então muito obrigada. Foi realmente um momento especial de 200 aulas. Se você perdeu a oportunidade de comentar lá, comenta aqui, ó, no problem. Pode comentar nessa aula, pode comentar em todas as aulas. Vocês sabem que eu adoro essa interação nossa aqui, então sempre que você puder, deixa um comentário, deixa um recadinho aí pra mim, que isso é muito bacana, faz eu saber que você tá aí do outro lado assistindo, certo? Eu já vou conhecendo os nomes, eu já sei quem tá aqui comigo toda semana, e isso é muito especial. Então, muito obrigada pra você que deixou um comentário, muito obrigada pra você que me acompanha toda semana. Teve gente comentando que acompanha desde o início, olha só, desde 2016, então obrigada mesmo. E também mandar um beijo especial a todos os super colaboradores desse projeto. A série Aprenda Inglês com Música é um projeto gratuito e você pode ajudar a mantê-lo no ar adquirindo os super pacotões. Dessa forma você ganha a conveniência de ter todas as aulas com você offline, ou seja, não precisa entrar na internet para poder entrar no YouTube e acessar a aula, e ainda por cima dá aquela força para esse projeto. Para se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. E agora vamos seguir para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, começando pela primeira frase da música que diz Like the legend of the phoenix, como a lenda da fênix. Então você já viu aí que legend significa lenda e não significa legenda. Alright? Então, eu sei que são palavras parecidas. Naturalmente, a gente acaba fazendo essa associação, mas ela não existe, ok? Legend é lenda. E aí, talvez você esteja se perguntando, mas como é que eu falo legenda em inglês? Pois é, ainda por cima, existem 2 tipos diferentes de legenda e cada tipo desse vai ter um nome diferente em inglês. Quando você assiste a um filme estrangeiro, por exemplo, um filme americano que está em inglês, e você assiste com legendas em português, ou seja, você está lendo uma tradução daquele áudio, esse tipo de legenda se chama subtitle. Subtitle, ok? Já aquela legenda que reproduz exatamente o que está sendo dito no mesmo idioma, que é inclusive uma questão de acessibilidade, é obrigatório, por exemplo, na TV aberta, e a gente também usa muito hoje em dia, por exemplo, em Instagram, quando você está lá com som baixo, está sem som, está vendo os stories e está lendo a legenda do que a pessoa está falando, em inglês é chamada de captions. Captions, ok? Então, se for tradução, subtitles. Se for a transcrição do áudio original, captions. Got it? Seguindo aí, nós temos a frase Your gift keeps on giving. Seu presente continua rendendo. Então, aqui tem 2 coisas muito bacanas para a gente ver. A primeira, muito simples, você já deve ver, que aqui a gente teve uma outra palavra significando present, presente, certo? Então, em inglês, nós temos sim essas 2 opções, present or gift, sendo que nessa expressão aqui, o costume é realmente usar gift, e aí
A gift that keeps on giving, ou então the gift that keeps on giving, um presente que continua rendendo, o presente que continua rendendo, é uma expressão muito usada hoje em dia e a origem dela era realmente um presente que você presenteasse uma pessoa e aquele presente ali fosse dar alegrias ao longo do tempo, ou seja, não é um bombom que a pessoa comeu e acabou, mas, por exemplo, um disco. Inclusive, a primeira vez que essa expressão apareceu foi numa propaganda da Victor, que era uma gravadora e também fazia rádios antigamente. E a ideia era essa, que ao dar um sistema de som, um aparelho de som, um disco, você dá para a pessoa um presente que ela vai continuar desfrutando ao longo do tempo, certo? Vai ter vários ótimos momentos com aquele presente. E aí, com o passar do tempo, essa expressão entrou no dia a dia das pessoas e foi para além dessa ideia do presente em si, que você dá para alguém, que você presenteia alguém, mas qualquer coisa na sua vida que continua rendendo ao longo do tempo. E, curiosamente, coisas boas e ruins. Sabe aquele mico que você pagou há 10 anos atrás, que os seus amigos até hoje te sacaneiam por causa disso? That's a gift that keeps on giving. Ou seja, essa expressão é usada para tudo que continua a ter consequências ao longo do tempo, a te trazer ali algum tipo de rendimento, seja bom ou ruim, ao longo do tempo. Um exemplo bem bacana também que eu vi numa palestra era sobre a internet. Desde que ela surgiu, não param de surgir novos aplicativos, novas coisas relacionadas à internet, então ela continua rendendo. Como ficaria então essa frase? A internet é um presente que continua rendendo? Ou então a internet continua rendendo, não para de render? Usando essa expressão, claro. The internet is a gift that keeps on giving. The internet is a gift that keeps on giving. Very good. Seguindo aí, e agora, caso você tenha esquecido, é o momento de tirar as crianças da sala, alright? Porque a gente vai ter aquelas expressões de duplo sentido. Então, we're up all night to get some. A gente fica acordado a noite toda para conseguir algo. E we're up all night to get lucky. A gente fica acordado a noite toda para se dar bem. Então, essas duas expressões são expressões que fazem parte do dia a dia, ok? To get some seria o quê? Você conseguir um pouco de alguma coisa. Get lucky é realmente você dar sorte, ok? Você ter sorte numa situação. If you get lucky, você se deu bem, você teve sorte naquela situação. Só que elas também são usadas com contexto romântico / sexual. Aí vai depender de que grupo que a gente está falando, qual é a situação, ok? O que é muito interessante da gente reparar é que, como eu falei lá no começo da aula, a gente não tem linguagem explícita. Então, essas duas expressões poderiam ser usadas em situações completamente comuns, nada a ver com azaração, nada a ver com pegação, como a gente vai ver agora. Então, vamos ver dois exemplos. Primeiro, you ran out of coffee, ok? Você ficou sem café, acabou o café. E aí, seu amigo, sua amiga pergunta para você, você quer que eu compre um pouco? Como ficaria essa pergunta in English? Do you want me to get some? Do you want me to get some? Get some, e não tem nenhum duplo sentido aqui. Outro exemplo, imagina que você realmente deu sorte, ok? Em alguma situação você foi o primeiro da fila de um lugar que costuma estar super cheio, você chegou lá, não tinha ninguém. Como é que você diria para alguém? Eu dei sorte. I got lucky, ok? I got lucky. E essa, então, é muito, mas muito usada no dia a dia para absolutamente qualquer situação que você tenha dado sorte, tá? Inclusive, em português, a gente também usa eu me dei bem, certo? E eu me dei bem. Cheguei lá, não tinha ninguém na fila. Então, da mesma forma que esse se dar bem em português tem uma série de significados diferentes, dependendo do contexto, o get lucky também vai ter em inglês. Na sequência, vamos ver um trecho da música que a gente não tem uma tradução literal, olha só. So, let's raise the bar and our cups to the stars. E a tradução ficou, então vamos aumentar o nível de dificuldade e brindar às estrelas. Ou seja, tá bem diferente aqui da escrita original, porque aqui na canção nós temos duas expressões e as duas costumam aparecer com esse verbo raise, ok? Que é levantar, elevar. A primeira expressão é raise the bar. Ao pé da letra, levantar a barra. É uma expressão que tem origem no esporte salto em altura, porque cada vez que você eleva, a barra fica mais difícil, certo? Então, essa é uma expressão que significa o quê? Aumentar o nível de dificuldade de alguma coisa. Let's raise the bar. Vamos aumentar o nível de dificuldade. Outra expressão que a gente tem aqui, raise our cups, que é o quê? Levantar os nossos
copos ou as nossas taças, ok? Lembrando que essa palavra cup aí pode ser uma série de containers diferentes, né? De recipientes diferentes, mas a ideia é o quê? Fazer um brinde, certo? Quando você tá numa festa e de repente todo mundo ergue a taça, ergue o copo, você vai fazer um brinde a alguém. Então a ideia aqui, to raise the cups to the stars, é fazer um brinde às estrelas. E essa expressão é ainda mais comum com glasses ao invés de cups, ok? A gente tem realmente variações, algumas pessoas falam cups, mas o que é mais comum para você ouvir talvez aí num casamento, num brinde, seria let's raise our glasses, ok? Vamos brindar, vamos erguer as nossas taças. Para a gente fechar essa parte 2 praticando, falando inglês, vamos então praticar com os dois exemplos. Como é que você diria, por exemplo, você tem que elevar o nível de dificuldade um pouquinho a cada etapa ou a cada estágio? Pensando aí num processo de aprendizagem de uma habilidade nova, certo? Você vai começar fácil e vai aumentando o nível de dificuldade aos poucos. Então, how would you say that in English? Fale em voz alta, ok? Para praticar seu speaking. Você tem que elevar o nível de dificuldade, usando a expressão que a gente viu aqui na música, um pouquinho a cada etapa ou a cada estágio. You have to raise the bar a little bit at each stage. Okay, you have to raise the bar a little bit at each stage. E agora, então, num casamento, aí uma frase muito comum, vamos brindar aos noivos. E aí, em inglês, a gente tem a noiva e o noivo separados, ok? Cada um vai ter uma palavrinha aí diferente. Let's raise our glasses to the bride and groom, ok? Seria como vamos brindar à noiva e ao noivo. Ou vamos erguer nossas taças à noiva e ao noivo. Então, let's raise our glasses to the bride and groom. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2, hein? Eu, particularmente, achei muito bacana reforçar essa ideia do legend, porque vem na cabeça legenda, certo? Então, é aquele tipo de conhecimento que a gente meio que tem que forçar assim, para aprender, né? Igual o push, que não é puxar na porta, né? E que a vida toda a gente tem que estar sempre lembrando que não é puxar. O legend é mais ou menos assim também. E o quanto de expressões que a gente tem aqui que vão depender do contexto para serem bem entendidas. Desde o gift that keeps on giving, que pode ser usado de uma forma sarcástica ou realmente de uma forma literal, de algo que você continua aproveitando ao longo do tempo, até as expressões de duplo sentido que podem aí ter a ver com esse contexto de azaração ou não, pode ser uma expressão totalmente neutra mesmo do dia a dia, de você realmente dar sorte em qualquer coisa, na fila, né? De você se dar bem com alguma coisa, o que reforça essa ideia de que nada é só aquilo que está ali, né? Eu sempre falo isso para os alunos. Por exemplo, listening não é só listening, não é só ouvir. Quanto mais entendimento você tiver da situação, né, do histórico daquilo, do assunto, se você já conhece o assunto, tudo isso facilita o seu listening. A mesma coisa na hora de você falar, de você escolher as suas palavras. Se você já tem um contexto, fica muito mais fácil você associar as ideias daquilo que você quer dizer dentro daquele contexto. Quais são as palavras que têm ligação com aquele contexto? E uma coisa muito bacana nesse ponto é que essas habilidades, especialmente essas duas, que são assim as maiores queixas das pessoas, né? Listening e speaking. Tem treino para isso, tem técnica para isso, que não é só fazer a atividade em si. Por exemplo, muita gente acha que treinar listening é ficar ouvindo muito, né? E treinar speaking é ficar falando muito. Só que, na verdade, tem muitos detalhes aí que podem te ajudar ou até mesmo te atrapalhar nesse processo, para que você realmente otimize seu tempo e sua prática. É super importante que você tenha esse olhar mais abrangente, que saia ali só daquele basicão, para praticar listening eu tenho que ouvir, mas que você tenha todo um preparo e todo um mindset para aquilo que você vai fazer. E isso ocorre, na verdade, antes, durante e depois. Se você começa a implementar isso nas suas práticas, você já vê muito resultado. E a mesma coisa vale para o seu speaking, tá? Não pense que você só ouvindo muito inglês, um belo dia você vai abrir a boca e vai sair falando inglês maravilhosamente. O speaking é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, ela precisa ser praticada. E para você que busca exatamente isso, essa técnica, essa prática passo a passo, para o listening, para o speaking e para o inglês em geral, eu quero que você conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é o meu curso de inglês. Ele é um curso que começa do zero e o maior diferencial dele é que ele já leva em consideração toda
todas essas técnicas desde a primeira aula. Então, o que é muito bacana no curso é que ele é um curso para quem nunca estudou inglês, que vai começar do zero e vai começar com o pé direito, mas também é um curso para quem já estudou, às vezes em várias escolas diferentes, mas percebe que tem ali um conhecimento teórico do idioma, mas de fato não tem a habilidade de se comunicar no idioma. E por ser uma metodologia totalmente diferenciada, eu tenho certeza que você nunca fez um curso como esse, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional, para que você possa experimentar à vontade e só ficar se você realmente gostar. Porque, como eu sempre digo, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Se você quiser saber mais sobre o intensivo e já entrar na lista de espera para as vagas de 2022, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. And now let's move on to part 3 of this song. Sim, vamos seguir para a parte 3 com as dicas de pronúncia para você arrasar na pista de dança, dançando e cantando Get Lucky. Começando então, like the Legend of the Phoenix. Então aqui, OF sempre com som de OV e o ok? Of the Phoenix. Essa palavra bem diferente aí, é o som da forma como ela é escrita, certo? Para quem está ouvindo no podcast, nós temos PHOENIX, ok? Phoenix. Então, esse PH vai ter som de F, o O não vai ter som nenhum, tá? E a gente vai ter, então, Phoenix. Phoenix. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Sem mistério aqui, certo? E aí, nesse finalzinho, tanto pode ser look ou então love. Look or love, eu particularmente acho que é love mesmo, porque o O tá mais para love do que para look, que seria um pouquinho mais fechado, tá? E também o V, ele deixa um pouco mais suave esse final aí da sílaba, enquanto que o look seria mais abrupto esse corte, tá? Mas o fato é que se você decidir que é look, você vai ouvir e vai acabar ouvindo look, sabe? Então tem essa questão aí da sugestão. Seguindo, e agora a gente vai ter um ritmo pam, 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 pam. Então, a letra vai se encaixar nesse ritmo. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. Aqui, muita atenção a essas letrinhas E que estão pintadas de cinza, porque você realmente não pronuncia. Percebe que é we've. Você fecha o som no V. Outra coisa também, esse P do up, to give up, to give up. Consoante oclusiva vem encerrando o som da vogal, não precisa ter som, tá? Não precisa se preocupar em fazer up, up. E, por favor, não faça up, tá? Não temos uma vogal depois desse P. Então, to give up who we are. So let's raise the bar in our cups. Aqui percebe que a ligação foi no N, o D de and não apareceu. E como já apareceu várias vezes aqui na série, essa palavra our, numa frase um pouco mais rápida, are, como o som da letra R, ok? Então, in our cups to the stars. E aí a gente chega no refrão. Pará, pá, pá, pará, pá. She's up all night to the sun. She's up all night. Up all. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. Aqui, get some. É bem rapidinho essa troca, então também não dá tempo de você fazer um T marcadinho, mas você também não pode comer o T, fica get some, ok? Então tem que ser get some, get some, get some, alright? I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Get lucky. A língua já tá no céu da boca pro T de get, já sai pro lucky. Get lucky, get lucky. E aí agora o que muda é que ao invés de she's e I'm, a gente passa a ter we're up, ok? We're up all night, we're up all night, we're up all night. We're up. Olha o R enrolado da porta com a perna esquerda, tá bem? We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Repete várias vezes essa frase.
The present has no ribbon. Atenção que você nem ouviu o T de present, right? Consoante oclusiva, pode aparecer mais, menos ou nada. Então, aqui do N, você já foi pro H, que tem som has, ok? Então, a gente tem the present has. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? E olha que interessante, what is this sign? Ficou this sign, nessa ligação, certo? What is this I'm feeling? E o T foi ligado com rarara, what is, ok? Por isso está pintadinho aí de azul claro. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. E aí volta desde we've come too far to give up who we are, segue até chegar ao refrão e repete até terminar a música. E essa foi a aula de número 201 da série Aprenda Inglês com Música, com esse super hit dançante Get Lucky. Eu espero que você tenha curtido muito essa aula e se curtiu, é claro, não esquece de deixar o seu like, aproveita, deixa um comentário aí embaixo para mim, o que é que você curtiu, o que é que você aprendeu, que música você quer ver aqui nas próximas aulas da série Aprenda Inglês com Música. E claro, se você puder, não esqueça de compartilhar essa aula, porque dessa forma você ajuda aí o YouTube, o podcast a entender que esse é um conteúdo importante e relevante para ser compartilhado para mais pessoas. Se você quer ser meu aluno ou minha aluna em algum dos projetos fechados onde eu consigo te acompanhar de pertinho, você pode dar uma olhada lá no site, no www.teachermilena.com. Eu tenho 2 projetos além desse projeto aberto, gratuito, que é a série Aprenda Inglês com Música. Um deles é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que eu falei com você anteriormente, que é o meu curso passo a passo que começa do zero. Ele cobre os níveis básico e intermediário de inglês. E para você que já tem uma boa estrutura de inglês, já tem aí uma base sólida de inglês, já está caminhando do intermediário para o avançado, ou até mesmo já está no avançado, mas sabe que tem que se manter em contato com a língua, aprender aí sobre diferentes sotaques, novos contextos, um novo repertório aí de expressões idiomáticas, de vocabulário. Eu tenho o Teacher Milena Flix, que não é um curso de inglês, justamente porque ele não tem começo, meio e fim. Ele é um programa ongoing, é um programa de assinatura, onde nós temos videoaulas baseadas em vídeos autênticos em inglês. Tem vídeos com inglês australiano, inglês americano, inglês britânico, neozelandês. Temos estrangeiros não nativos falando inglês, ou seja, a ideia realmente é fazer com que você expanda seus horizontes, abra seus ouvidos aí com o inglês nos mais diferentes contextos e níveis de formalidade. Se você quiser conhecer o Teacher Milena Flix, tem uma aula grátis lá no site, o link está embaixo na descrição dessa aula, e se você gostar, já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. Muito obrigada pela sua presença. É claro que a gente vai terminar essa aula cantando e dançando e eu espero você na semana que vem para a aula de número 202 aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Woo!